Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da ABM, em particular do nosso amigo Zenóbio, para falar um pouco do setor portuário. Eu vou tentar aqui passar uma visão do momento pelo qual o setor passa e falando um pouco dos nossos desafios e gargalos também. Para contextualizar, a ABTP, a Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ela foi constituída em 89, congrega hoje cerca de 70 associadas, com mais de 170 terminais. Isso que é de instalações públicas e privadas. Os nossos associados representam hoje cerca de 70% da movimentação de cargas nos portos brasileiros. E vale aqui lembrar que 95% da movimentação de cargas no comércio exterior brasileiro, em exportação e importação, passam pelos portos. Nós tentamos sempre trabalhar numa parceria com o governo federal para que haja desenvolvimento do setor, e as nossas bandeiras, que têm sido bandeiras de sucesso, a coalizão empresarial, liberdade de empreender, contratar, operar, a convivência construtiva entre privados e arrendados, coisa que no passado não foi produtiva e não acontecia, e hoje ela acontece com grande intensidade. Todas as entidades portuárias, qualquer que seja o seu matiz, de público ou privado, espero que não caia, de segmento de granel, container, carga geral, granel líquido, todas têm trabalhado em conjunto, levando bandeiras que buscam a diminuição da burocracia no setor portuário. Para termos aqui um panorama dos nossos associados, nós podemos destacar a participação grande do setor de siderurgia, com grandes empresas associadas e muito ativas. E entre missão, princípios, eu gostaria de destacar os objetivos. Atuar junto ao poder público, em prol do desenvolvimento do setor portuário, capacitar o setor a fazer frente aos desafios do crescimento econômico e de alcançar os padrões internacionais de excelência. Aqui eu queria fazer uma parte. Se você perguntar para qualquer cidadão comum, um leigo, o que ele pensa do setor portuário, ele vai dizer que ele é uma bagunça. Certamente ele não vai estar muito errado. Porém, há necessidade de se fazer uma distinção muito grande entre o serviço prestado pelos terminais portuários e a atividade portuária como um todo. E aí, mais para frente, a gente vai tentar colocar essas questões. O que eu posso adiantar é que, parafraseando o setor agrícola, onde se fala que o Brasil é extremamente competitivo da porteira para dentro, nós temos dentro do nosso agronegócio tecnologia, índices de produção cada vez maiores. O mesmo a gente pode dizer dos terminais portuários brasileiros. Eles trabalham hoje em níveis de excelência internacional. Dentro daquele quadradinho que é o terminal portuário, nós encontramos hoje performances operacionais similares aos portos mais eficientes do mundo. Mas precisamos do entorno, quer dizer, como é que eu recebo a carga logística que o nosso amigo Marco Polo tanto colocou, e como é que eu mando essa carga, como é que eu despacho essa carga, que são a parte aquaviária. Isso, no sentido de exportação e importação, se inverte. E voltando aqui aos objetivos da associação, defender a operação portuária como uma atividade econômica, regulada, e não um serviço público. De forma distinta dos demais segmentos do transporte, o setor portuário ele é uma atividade econômica competitiva, regulada, mas eu sofro competição dos terminais que estão ao meu lado, dos terminais, dos portos que estão vizinhos, e a carga ela vai para um determinado terminal,
porque ali é mais vantajoso para ela. Quem escolhe é a carga. E a carga, eu te garanto que sempre escolhe, pelo caminho de menor custo. Ainda dentro das bandeiras do setor portuário, defender a liberdade de contratação de trabalhadores para as operações portuárias dentro e fora do porto organizado. Bom, a visão geral do sistema portuário brasileiro, ele é extremamente concentrado na costa. Nós temos hoje 37 portos organizados, quer dizer, 37 portos públicos, debaixo de 19 companhias docas, que são ligadas ao Ministério dos Transportes, e 18 portos delegados a estados e municípios. Pode dizer assim, Paranaguá é um porto que foi delegado ao estado do Paraná, Rio Grande ao porto de ao estado do Rio Grande do Sul, Itajaí, delegado ao município de Itajaí, São Sebastião, aqui em Santos, aqui no litoral paulista, delegado ao estado de São Paulo, e temos também os portos Codesp, por exemplo, que é vinculada aos portos públicos. Dentro desse setor, desses portos organizados, nós temos cerca de 230 arrendatários portuários e mais 196 instalações privadas, que são os terminais de uso privado, estações de transbordo de carga, de pequeno porte e o IP4. Zenóbio, falando um pouco aqui da nossa visão otimista, o que a gente pode dizer é que, ano a ano, o setor portuário vem crescendo. De forma resumida, nós podemos perceber, neste primeiro semestre de 2017, que todos os segmentos de movimentação de carga tiveram algum aumento. Alguns mais expressivos, no granel sólido, onde a gente tem aqui a influência do agronegócio, e, inclusive, um crescimento bem pequeno da questão da movimentação de contêineres. Eu gostaria de lembrar que, fazendo referência à palestra do Marco Polo, a movimentação de contêiner, ela capta basicamente cargas de consumo. E existe um padrão de comportamento internacional de movimentação de contêineres. Algo para cada 1% de variação de PIB, se espera em torno de 2,5% a 3% de variação de movimentação de cargas em contêiner. Isso para o bem e para o mal, porque quando a economia cresce, ela responde a essa velocidade, mas quando a economia diminui, ela também responde nessa velocidade. Se nós somarmos o decréscimo da economia brasileira nos últimos anos, algo em torno de 10% do PIB, nós vamos encontrar nos portos que movimentam contêiner um decréscimo da ordem de 30% a 40% de movimentação de carga. Esta é uma realidade difícil para o setor portuário, porque é um setor que demanda investimentos maciços. Eu preciso sempre estar atualizado a fazer frente à demanda. Ainda olhando essa lâmina, o que a gente pode perceber é que o setor portuário não é um setor, não é atividade fim em si, e sim ele é um elo da cadeia logística do comércio exterior. Se este elo for um elo eficiente, ele traz competitividade. Se ele for um elo ineficiente, ele vira custo, aumenta os nossos custos. Então, nós precisamos sempre estar alinhados ao crescimento. Sofremos com as variações de mercado, principalmente no mercado de contêiner e carga geral, e as nossas demandas de aumento de capacidade e adequação de eficiência, elas vão sendo determinadas pelas variações do mercado. Se nós olharmos esse gráfico, comparando semestre a semestre 2010 até 2017, com projeção para 2018, a gente pode observar um movimento quase que cíclico entre o volume do primeiro e do segundo semestre. Isso fortemente influenciado pelo agronegócio brasileiro, que com a vinda da exportação do milho no segundo semestre tende a ser mais homogêneo. Nós movimentamos em 2017, em 2016, algo em torno de 1 bilhão de toneladas, pouco abaixo,
E é esperado para 2017 um crescimento de 3,23%, com 1,03 bilhões de toneladas movimentadas. Se nós compararmos este ano com o ano anterior, estão tendo aqui um crescimento de 1,75%, no primeiro semestre de 17 com o primeiro semestre de 18. Voltando, o que se espera do setor portuário? A gente tem que separar o setor portuário, terminal portuário de um lado, a administração portuária do outro. E nessa tela a gente traz aqui os principais desafios e buscas do setor com relação à autoridade portuária. Que se tenha uma gestão administrativa e operacional eficazes, tarifas e preços em regime de eficiência, autossuficiência econômica e financeira, administração portuária voltada para a competitividade, transparência com o mercado, gestão profissional das administrações portuárias. Eu diria que este é um grande desafio, não só dos terminais portuários, mas da sociedade como um todo, para que as suas administrações portuárias, nossos portos públicos, a Codesp, a Codesa e tantos outros portos brasileiros, consigam dar fluidez à eficiência que os terminais podem gerar. Não adianta eu chegar no terminal e investir 200, 500, 1 bilhão de reais em equipamentos, em melhoria de infraestrutura, se eu não conseguir ter o meu entorno com esses padrões de excelência também. Muitos são os gargalos pelos quais o setor portuário coloca. Esta lâmina aqui eu copiei de uma apresentação que nós fizemos ao Tribunal de Contas da União, onde ele pretende iniciar uma auditoria operacional dos gargalos portuários. E eu falei, olha, a gente precisa estudar gargalo nas dimensões corretas. Nós temos gargalos do ponto de vista regulatório, onde a nossa burocracia, ela torna o processo decisório lento, muitas vezes impedindo que o setor portuário consiga captar as janelas de oportunidade no mercado. Nós temos gargalos operacionais, onde eu diria que a gestão dos fluxos de rodoviários e ferroviários dentro da área portuária, a gestão da navegação são extremamente relevantes. A manutenção das profundidades com a dragagem trazem um fator extremamente delicado, porque se eu perco profundidade no porto, primeiro o terminal não consegue entregar aquilo que ele está preparado para entregar, em termos de produtividade e capacidade. Segundo, o contratante desse navio vai pagar um frete muito maior, porque se eu diminuir o tamanho do navio, meu custo de transporte aumenta de forma enorme. Nós temos gargalos de infraestrutura, o Baldez certamente falará mais à frente, com relação às nossas vias de acesso, mas dentro da área portuária, eu diria que os acessos são os maiores gargalos que nós temos hoje. Questões do trabalho portuário, ainda com a contratação do trabalho portuário, a obrigação de contratação do trabalho portuário avulso pelos terminais arrendados, traz um custo e não traz a eficiência necessária. Nós temos as questões de gestão e governança das autoridades portuárias, exemplifiquei agora há pouco, e o excesso e a quantidade de intervenientes. Para que um navio possa entrar, eu preciso que a Anvisa libere a sanidade do navio, eu preciso para que ele saia, eu preciso que a Receita Federal libere, que tenha a aprovação do Ministério da Agricultura, e uma enormidade, nós vamos ver aqui na frente, 37 intervenientes. Nos gargalos de infraestrutura, o que a gente gostaria de destacar, a necessidade dos acessos aquaviários e terrestres, com dragagens, enfrentamos problemas com projetos e prestação de serviço como um todo. Do ponto de vista terrestre, a falta de conexão entre os modais terrestre, que alcança os portos, torna a logística dos produtos de exportação não competitiva, ela retira a competitividade. Implementar efetivamente as concessões previstas e planejadas para rodovias e ferrovias, e aqui é o grande desafio. Nós temos hoje pela frente o setor ferroviário, Ellen vai falar mais à frente, com um planejamento, um projeto de investimento maciço em aumento de capacidade. Sabemos que as cargas se destinam aos portos, e esses portos precisam estar preparados para dar vazão a esse volume.
Muito se fala, por exemplo, do Porto de Santos, que ele movimenta hoje cerca de 80% pelo transporte rodoviário e só 20% pelos transportes ferroviários. Isso varia de segmento para segmento. Que se deveria aumentar, dobrar, triplicar. Hoje, o Porto de Santos recebe algo em torno de 30 milhões de toneladas pelo transporte ferroviário. Para que a gente possa passar para 50, eu preciso mudar todo o sistema viário dentro do porto. Toda aquela malha interna precisa ser mudada. Os terminais portuários precisam ser capacitados a receber carga com mais eficiência. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto no Porto de Santos, onde, no corredor de exportação de grãos, nós conseguimos desenvolver um projeto onde a descarga de um trem de 84 vagões, que era feita entre 12 e 18 horas, fosse feita em menos de 6 horas. Isso implicou em aumento de capacidade das moedas de recepção, das esteiras que alimentam os silos. Com isso, nós conseguimos levar para os terminais da Ponta da Praia a oportunidade de fazer 90% da sua movimentação de carga pelo transporte ferroviário. Então, o que é importante é que a logística que atende aos portos, os canais logísticos que atendem aos portos, também estejam replicados dentro dos portos. Os portos grandes, como o Porto de Santos, são extremamente sensíveis e significativos. Voltando sobre os gargalos institucionais, aqui é um quadrinho famoso que mostra a quantidade de intervenientes pelo qual o setor portuário. O setor portuário vem se capacitando com a janela única de informações e outros sistemas de controle e gestão, mas ainda há grande deficiência. Vale ressaltar aqui neste fórum que o Porto de Santos, os terminais portuários de Santos, foram surpreendidos há cerca de 2 semanas atrás com um comunicado da agência do Ministério da Agricultura, dizendo que, por falta de pessoal, não haveria mais liberação de cargas e de navios nos finais de semana. É inconcebível. Dentro das questões que impactam o setor portuário, eu diria que as questões regulatórias apresentam papel importante para que a gente consiga dar eficiência ao trabalho prestado pelos portos. Tivemos a lei de 93, que foi até 2012, e tivemos a lei de 2013, que é a lei 12.815. Essas duas leis trouxeram grandes avanços, mas tinham na sua essência distinções muito grandes e que vale a pena a gente ressaltar. Enquanto a lei de 93, ela permitia que a atividade portuária prestada pelo poder público na época, as companhias docas verticalizadas, passasse a ser feita pela iniciativa privada, através dos terminais arrendados ou privados, ela deu autonomia à companhia docas para que ela pudesse naquele momento ela era o poder concedente. E os arrendatários, eles era o que a gente chama de extensão da mão do Estado, aonde faziam, às vezes, do serviço da companhia docas. E, durante muito tempo, por essas questões, o serviço portuário foi entendido como um serviço público, que não é. A Lei 12.815, por outro lado, trouxe uma interpretação correta da Constituição brasileira, de que a atividade portuária é uma atividade econômica, que o arrendamento é um uso de bem público, e concentrou todas as decisões em Brasília, definindo que o poder concedente seria o Ministério, na época, a Secretaria de Portos, hoje o Ministério dos Transportes. Enquanto o primeiro modelo descentralizava a gestão do sistema portuário, o segundo modelo ele concentrou. O que a gente entende é que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É necessário haver um planejamento global, promovido pelo poder público, mas há necessidade de autonomia de gestão para as autoridades portuárias também. E aqui a gente tenta exemplificar mais detalhadamente.
O que é importante é que a regulamentação da Lei 12.815, ela foi revista neste ano, e foi revista num processo extremamente interessante. Desde o ano passado, as entidades portuárias se reuniram e levaram ao governo uma proposta fundamentada em consultorias técnicas e jurídicas de o que será necessário para modificação na regulamentação infralegal, para que o setor portuário pudesse ter agilidade, coisa que ele vinha perdendo nos últimos anos por uma questão eu diria, política de governo. Nós temos um governo novo a partir do ano passado, onde ele é mais descentralizador e o que permite que se avance muito mais rápido nas questões burocráticas. O que se buscou com o decreto publicado em 10 de maio passado, deste ano, uma segurança jurídica, uma nova dinâmica nos procedimentos de licitação, descentralização, melhor oportunidade para que sejam feitos investimentos necessários ao setor portuário, tanto em investimentos greenfield quanto em terminais existentes, e uma busca pela melhoria da gestão portuária para a sua aumento de eficiência. Senhores, é esse o recado que eu gostaria de dar. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de falar um pouco do setor portuário, desejar sucesso à ABM Week. Muito obrigado.